Lula e Bolsonaro não serão os principais nomes para as eleições presidenciais de 2026? Bom, pelo menos até o momento, Bolsonaro se encontra inelegível, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que recai sobre a ficha limpa. Segundo o ex-presidente e seus apoiadores, uma decisão que deve ser revertida até as eleições do próximo ano. Mas é fato que hoje Bolsonaro se encontra inelegível. Mas eu vou falar especificamente sobre o que está se configurando como uma perca de apoio do ex-presidente em relação à sua popularidade. Se em outros momentos Bolsonaro conseguia fazer uma grande aglomeração de pessoas em todo o Brasil, nos seus atos, nas suas manifestações, o mesmo não tem acontecido em um passado recente, principalmente nesse passado do último domingo, quando o Bolsonaro fez um ato de manifestação pedindo anistia daqueles presos pelo 8 de janeiro de 2023, quando eram esperadas mais de 500 mil pessoas e, segundo alguns levantamentos, apenas 18 mil de fato estiveram presentes em Copacabana, no Rio de Janeiro. Ou seja, toda a concentração aconteceu nesse espaço e, mesmo assim, não houve um apoio massivo popular dado pelo ex-presidente. Isso mostra um enfraquecimento eleitoral de Bolsonaro. Paralelo a isso, o presidente Lula, que está no cumprimento do seu mandato, também tem mostrado dificuldades na sua popularidade, tanto do apoio da figura do presidente, quanto também da aprovação do seu governo. Pesquisas recentes apontam a desaprovação do governo Lula na casa acima dos 50%. Ou seja, a maioria da população brasileira tem desaprovado as ações governamentais do atual presidente. Diferente do que aconteceu principalmente no Lula 1 e Lula 2, entre os anos de 2003 e 2010, quando o Lula reinava e tinha uma absoluta popularidade em todo o Brasil. Agora ele encontra uma dificuldade e tem tentado encarar isso com algumas ações populistas que não têm surtido de fato efeito. E quem surge nesse cenário? O Centrão. Aquele mesmo Centrão que tão marginalizado foi, tanto pelo presidente Lula, quanto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto também por tantos da classe política. Mas é fato que é pelo Centrão que as medidas no Congresso e o sistema político avança. O Centrão representa um espectro político que não está nem tão ligado à direita, nem tão ligado à esquerda e consegue circular entre esses dois espectros políticos. E o que o Centrão pode representar para essas eleições presidenciais de 2026? O Centrão pode sim abraçar uma das duas candidaturas, Lula ou Bolsonaro, que acredito eu, caso não tenha o nome credenciado e colocado nas urnas, terão sim um papel muito de decisão política em relação a essas eleições. Mas o Centrão pode também gerar um novo nome, saindo dessa polarização política e apresentando um perfil um pouco mais tranquilo e um pouco mais adequado para essa realidade, principalmente com um discurso mais moderado, diferente do que tem sido apresentado nessa polarização do Brasil. E quem será esse nome? Isso ainda é cedo para dizer, por mais que alguns nomes tenham sido ventilados na imprensa, acredito eu que o Centrão deve gerar esse possível candidato a partir de debates e principalmente de um discurso mais moderado e de propostas que agradem a população hoje no combate aos principais problemas vivenciados na sociedade brasileira. Pelo menos dois têm sido levantados em pesquisa como apontados pela população como os principais problemas do país. O primeiro, a violência, ou seja, a falta de segurança pública. Alguns governadores têm conseguido um enfrentamento a essa realidade, outros têm tido mais dificuldade. E é necessário que o governo federal atue diretamente no apoio a esses estados para que consiga combater na linha de frente o crime organizado, o tráfico de drogas e consiga ter diminuição, redução significativa em relação à criminalidade no Brasil. E paralelo a isso, um outro problema é exatamente a economia, que se desenha nesse cenário hoje com alta de inflação, com baixa em torno do poder de compra do brasileiro e gerando dificuldades até na compra de alimentos com essa inflação desordenada e também com o aumento dos gastos públicos. Todo esse cenário tem contribuído para a impopularidade do atual presidente e deve ser um divisor de águas para as eleições de 2026. Ou seja, o Centrão pode gerar um candidato que tenha um discurso mais moderado, que apresente propostas de combate à violência e que também apresente propostas que possam melhorar a economia brasileira. Ou seja, o que esperar desse cenário? Podemos sim ter as candidaturas apresentadas de Lula e Bolsonaro, caso a justiça reverta o caso do ex-presidente, ou podemos ter apoiadores, aliados de um dos candidatos, caso Lula não confirme a candidatura à reeleição. Mas o fato é que o Centrão terá mais uma vez um papel decisivo nas eleições presidenciais. E dessa vez pode até gerar um candidato competitivo, chegando ao Planalto
caso confirme toda essa rejeição à polarização nacional. O Centrão já teve, né, presidentes da República, como é o caso do ex-presidente Michel Temer, né, que assumiu após o impeachment da Dilma Rousseff, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, ou até Itamar Franco, que assumiu também após o impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Mas dessa vez, né, o Centrão pode chegar à presidência da República por vias dos votos. É o que a gente pode acompanhar, né, a partir das eleições do próximo ano.